Alô você, que bom receber você aqui no canal do Pastor Cláudio Gama, no meu canal, para mais um Conversando com Gama. Seja sempre bem-vindo. Você é muito especial. É de pessoa como você que me motiva a caminhar, a levar a mensagem, a desenvolver projetos, porque você é o agente motivador divino para a nossa vida. Fica aqui a minha gratidão a você por estar me prestigiando e você fazendo parte da família do Pastor Cláudio Gama, se inscrevendo no meu canal, apertando o sininho, dando um like. Você não sabe como isto é extraordinário. Já fica aqui a minha gratidão a Deus pela tua vida, pela tua existência, pelo seu dom, pela tua vocação, pelo seu talento, por tudo aquilo que você representa no reino de Deus e na sociedade. Hoje tem algo extraordinário. Você vai rir, você vai chorar, você vai ser edificado, você vai ser fortalecido, você vai receber instruções, porque hoje, conversando com Gama, eu estou recebendo um convidado muito especial, muito especial. Ele é pregador, ele é conferencista, ele é escritor, ele é uma voz que Deus levantou neste país para trabalhar, abençoar jovens, abençoar família, abençoar a igreja de Deus, plantar sementes benditas no reino de Deus. Ele tem um lado cômico, prega com graça, ao mesmo tempo que você está rindo, você está chorando, ao mesmo tempo que você está chorando, você está prostrado de joelho, porque ele é uma pessoa diferenciada. E eu estou tendo a imensa honra de receber hoje no Conversando com Gama o pastor Elvis Breves. Isto mesmo, Elvis Breves. Pastor, reverendo, obrigado, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite e estar hoje nos presenteando com a sua presença. Meu pastor Cláudio Gama, antes de vir para cá, eu falei com a minha irmã, que ela mora aqui bem pertinho, né? Dizendo para ela que eu estaria aqui com o senhor nesse bate-papo. E eu falei, lembra do pastor Cláudio Gama? Ela falou, como que não tem como não lembrar, né? A nossa adolescência, eu já falei isso para o senhor, eu estou com hoje 43 anos, né? O senhor deve estar com 44. Eu era adolescente com os meus 14, 15 anos. E o senhor era assim, era o pregador. Eu sei que o senhor vai entender, que tem quem vai estar nos ouvindo também, nos assistindo também vai entender. O senhor era o pregador do momento, que arrebatava as multidões e a galera da juventude, todo mundo, o pastor Cláudio Gama vai pregar no Malafaia, você vai do Malafaia, ia todo mundo para lá. O pastor Gama vai pegar no ia todo mundo para lá, e os congressos da UMADE, era algo assim muito extraordinário. E hoje, né, a gente vê o Senhor ainda, né, pregando, todo um testemunho para a gente, né? Então, o Senhor não se perdeu no meio do caminho, o Senhor continua a mesma pessoa, mesma humildade, mesma unção, né? E glorifico muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. É emocionante para mim, me sinto assim, emocionado mesmo por estar aqui, por tudo que eu vivi, por tudo que o Senhor representou para mim, na minha adolescência. Foi e continua sendo uma referência para mim, e estar aqui é uma honra, de verdade, meu pastor. Pô, obrigado. Poxa, é legal ouvir isso da tua parte, haja vista que hoje tu tem uma representatividade muito salutar e no reino de Deus, e as suas declarações só aumentam a nossa responsabilidade. Fico muito grato a Deus pela sua sinceridade e reconhecimento. Mas vamos lá. Elvis Breves. Será que o sonho do teu pai, na verdade, é que você se tornasse
o novo rei do rock. Aí olhou para você quando você nasceu e falou assim, está aqui o novo Elvis Presley. De como surgiu, ele queria colocar Elvis Presley, aí no cartório lá o anjo deu uma sacudida nele, não, vai, aí em vez de Presley entrou Breves. Como é que é isso? Eu vou falar um negócio aqui pro senhor que talvez vai chocar, né? Primeiro assim, minha mãe que era muito fã do Elvis, né? Fã. Eu lembro que eu era criança, ela tinha pôster dele assim colado na porta, que pegava a porta toda do quarto. Ela tinha os discos de vinil dele, depois foi se perdendo, né? E na verdade então foi por conta da minha mãe que era muito fã. Agora, o senhor acredita que eu gravei um CD de forró gospel cantando? É mesmo? Pô, teu pai queria que você fosse o rei do rock, aí você virou sertanejo? Não tinha como dar certo, tinha. CD de forró, Elvis, não tinha como dar certo. Aí não deu certo, aí deu errado. Eu tinha que botar um nome artístico para dar certo, né? Tinha que botar, sei lá, um Nessival. Desculpa aí quem tem nome Nessival, mas você tá me entendendo, né? E aí... Genival, né? Porque a gente montou um grupo, tinha um amigo meu que tocava sanfona, né? Acordeon. Aí a gente montou um grupo para tocar na festinha da nossa igreja mesmo ali, né? Festa do Aipim, festa do milho, para brincar. Uhum. E aí triângulos, a bumba, a coisa foi ficando séria. E aí a gente acabou, vamos gravar um CDzinho. Começou a receber convite, né? Gravamos um CDzinho, mas não tinha como dar certo por causa do nome do cantor. Não tinha... Agora imagine você cantando forró vestido de Elvis Presley. Não, costeletão ia ficar engraçado. Legal. Pastor Elvis Breves, a gente percebe que o seu chamado diferenciado, porque você ministra a palavra de Deus de uma forma descontraída. Descontraída, eu uso esse termo, substituindo a palavra cômica. O que te levou? Qual foi o insight que percebeste? Falou que, eu vou seguir essa linha, vou explorar esta veia aqui de fazer uma ministração, sair daquele aspecto mais severo, mais sério, e entrar para o lado mais descontraído. Aí eu te faço duas perguntas. Tu teve algum referencial que você olhou, essa pessoa está pregando com esse viés, eu vou me inspirar, eu vou utilizar a mesma metodologia. 2, por causa desta metodologia descontraída, que ao mesmo tempo o povo está chorando, está rindo, e a Bíblia está sendo exposta para eles, tu em algum momento sofreste algum tipo de represária por causa desta metodologia? Então, eu sou da época, né, Assembleia de Deus, né, o povo, todo mundo pregava bem pentecostal, e nessa época que eu narrei aqui, que o senhor era uma referência para todos nós naquela época, né, continua sendo, mas as referências que a gente tinha era, ainda mais pelo nosso segmento pentecostal, era o estilo pentecostal, né? E na época tinha o Silmar Coelho, mas que surgiu bem depois. Então, nessa época, eu era da Assembleia do Rocha, filial da Randolfo Mata, que era uma filial bem pequenininha, né? Uma congregaçãozinha. E eu dirigia a consagração, eu pregava e desse jeito. Eu não conseguia, por mais que eu tentasse ser aquele jeitão pentecostal, não ia, não adianta. Era o meu jeito. Então, não era assim... vou me programar para aqui falar algo engraçado, vou me programar para aqui fazer essa graça, e não era, a coisa fluía. Porque eu sempre disse assim, o que eu sou no púlpito, eu sou fora dele. Né? O que eu sou na igreja, eu sou em casa. Então eu sempre fui brincalhão, eu sempre tiro piada de tudo e que vem na hora, né? Então é um insight que vem e eu acabo fazendo a graça. Então eu no púlpito era a mesma pessoa, porque não que eu queira criticar, mas eu conheço pessoas, amigos que
que o cara é muito engraçado. Ele tá na roda e faz todo mundo rir, é muito engraçado. Quando ele sobe no púlpito, ele deixa de ser engraçado e... Ah, tá errado? Não, não é que seja errado. Mas comigo era diferente. Comigo eu subia no púlpito e deixava a minha veia engraçada fluir e fluía no púlpito, né? Mas eu fui muito criticado por conta disso, porque até hoje já não tem muita gente, né, que é engraçado, que usa esse estilo. Acho que tem o pastor Silmar Coelho, tem o que para mim agora eu tive pregando a ceia, ele tá pastoreando uma igreja em São Paulo, né? E eu nunca tive com ele a primeira vez, e pregando na ceia na igreja dele também foi assim muito emocionante para mim. E hoje tem o pastor Cláudio Duarte, né? A gente pode contar no dedo, né? Você sofreu influência positiva do pastor Cláudio Duarte na sua vida, no seu ministério? Muita coisa, porque quando o pastor Cláudio Duarte surgiu, eu me vi nele, né? Tipo, glória a Deus, mais um, né? Mais um. Que só tinha o Silmar Coelho, né? Que era bem conhecido, e não tinha mais ninguém conhecido, né? Porque a gente sabe que deve ter milhares por aí, mas a gente não conhece, né? Verdade. E aí quando surgiu o pastor Cláudio Duarte, eu falei, glória a Deus, mais um, né? E aí, graças a Deus, foi uma explosão e ajuda, né? Ajuda o nosso, digamos assim, né? Eu não digo que é um estilo, né? Eu digo que sou eu mesmo. Mas ajuda bastante, né? Agora, isso tem um ponto positivo e tem, às vezes, o ponto negativo por alguém, às vezes, querer te comparar ou dizer, tá imitando o pastor Cláudio Duarte, né? Então, por exemplo, eu prego desde os 14 anos, estou com 18 agora, então faz as contas, né? Então, assim, mas eu já prego, quem me conhece sabe que eu já prego há muitos anos desse jeito, até porque eu comecei pregando para jovem adolescente. Então, usando a linguagem deles, né, de forma bem engraçada, bem descontraída. E aí as pessoas, tá imitando o pastor Cláudio Duarte. Existe essa comparação às vezes, né? Mas quando me comparam, eu gosto, porque é uma referência para mim, então pode me comparar, não tem problema. Eu fico imaginando vocês dois juntos, no mesmo púlpito, ministrando a êxtase que o povão não vai, né? Porque... por mais que você tenha o seu lado cômico, como ele também tem, a gente percebe uma seriedade na exposição da palavra, até paradoxal. A sociabilidade do lado cômico, descontraído, com a seriedade da palavra. Porque vocês brincando vão colocando o mocotó, o alimento, na boca do povo. Aí o povo, ao mesmo tempo que está sorrindo, vibrando, está pensando, pô, o cara está na brincadeira. Daqui a pouco vocês vêm com um confronto, a galera leva um choque. E isso tem proporcionado muitas pessoas abrir os olhos para uma revisão de conceito. Só que muitas pessoas que estão nos bastidores ou ao redor não consegue fazer esta leitura. Haja vista que o ministério, tanto seu quanto do pastor Cláudio Duarte, hoje é um ministério consolidado e respeitadíssimo, não só pelo público, mas também pela liderança que existe no país. E isso a gente vê uma metodologia divina, uma estratégia divina, usar esses instrumentos, que é o caso de vocês dois, com essa dádiva, para poder alcançar outras pessoas, né? Para alcançar pessoas que talvez teria dificuldade de ouvir um Cláudio Gama da vida. Ah, não, o camarada é muito sério. Pô, o camarada, ele já tem um perfil montado. Aí chega vocês com, vamos dizer, usar essa palavra, com graça pregando a graça. Já atrai essa pessoa que já tinha algum tipo de preconceito, de resistência, de discriminação. É uma metodologia divina para alcançar o coração dele. Você concorda com isto ou não? Eu concordo, pastor. Assim, eu acho que, por exemplo, quando eu preparo uma mensagem, eu preparo pensando nas almas, né?
porque o meu perfil é um perfil mais evangelístico. Então, toda a graça que é feita, toda a história que eu vou contar, algo que aconteceu comigo, que é muito engraçado, tem um propósito de alcançar aquela pessoa que não é crente, né? De trazer essa pessoa. E você percebe que tem pessoas que às vezes vão ser alcançadas por esse estilo, é a multiforme graça, né? E tem gente, talvez, mesmo não sendo crente, eu fazendo todo aquele jeito engraçado, a pessoa não sendo crente vai dizer... eu acho que a Bíblia é uma coisa muito séria, sabe? Para você ficar contando história engraçada. E não vai se converter. E às vezes um pregador que é mais sério, que é mais pentecostal, a pessoa, poxa, sentia unção, né? Então, não adianta, cara. Tem coisas que a pessoa vai ser alcançada por conta do meu estilo, e tem gente que vai ser alcançada por conta de um outro estilo. Mas, pelo menos no meu coração, eu quero que a coisa seja leve e que o não crente, que eu consiga atrair a atenção dele para aplicar a palavra, né? Então, toda a graça não é para a pessoa sair falando, nossa, que legal, ele foi muito engraçado. Tem todo um propósito por detrás de uma história que eu conto, de uma experiência que eu conto, né? Agora, o senhor estava falando, existe uma seriedade, apesar da pessoa rir, existe uma seriedade muito grande. Por exemplo, hoje eu tenho caminhado muito perto do pastor Cláudio Duarte, toda primeira quarta do mês eu prego lá. Hoje, por exemplo, eu prego lá, na igreja dele. E eu tenho visto como o pastor Cláudio é um cara sério. Como é um cara sério. É lógico que muita gente sabe disso, né? Que apesar dele fazer as pessoas rirem, mas é pastor de uma igreja e é um cara, assim, com uma seriedade muito grande com a palavra, com as coisas de Deus. E assim como eu, né? Tudo que ele faz, tudo que ele fala, toda a história que ele conta é realmente para trazer a pessoa, para ele aplicar e ganhar a pessoa para Cristo. E vale salientar aqui, deixar bem claro para todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, que nem o irmão, nem o pastor Cláudio Duarte fazem do púlpito um picadeiro e faz da igreja um circo. Sim. Pelo contrário, o que a gente percebe em vocês dois é a manifestação da multiforme graça, de uma operacionalidade do bendito Espírito Santo, distribuindo dons na sua multidiversidade, visando a expansão do reino de Deus por meio da pregação do Evangelho e, ao mesmo tempo, da edificação do corpo de Cristo. Eu já vi o pastor Cláudio Duarte, ele fazer uma ministração e daqui a pouco o povo está todo sorrindo e pensando que ele está brincando. Daqui a pouco ele vem com uma palavra de santidade, confrontando a pessoa para aqui, fala, olha, santidade é isso aqui, relacionamento com isso aqui. E não só nele, mas já percebi isso também no irmão. Então, isso é muito bom, porque isso mostra a dinâmica do Espírito Santo no reino de Deus, e, ao mesmo tempo, essa possibilidade da graça na sua essência da palavra para alcançar pessoas, para abençoar pessoas. Então, essa ação divina não tem como você ficar surpreso por ela, porque Deus tem os seus métodos para chegar em cada pessoa com o seu propósito. E me admira muito, porque além de vocês dois, como no teu caso, pastor Cláudio Duarte, pastor Silmar Coelho, que são referências para a igreja brasileira e fora dela, além de vocês terem esse dom, na verdade, vocês também precisam ser bem ousados. Vocês precisam ter uma coragem muito grande, porque, na verdade, se for trabalhar sangue frio, vocês estão dando a cara para bater. Verdade. Porque já imagine uma pessoa que fala assim, pô, não quero chamar esse cara aqui só para fazer a gente rir, pô. Não, isso aqui não é picadeiro, isso aqui não é circo, pô. O cara quer ser palhaço, vai para um circo. E, na verdade, não é essa. E, na verdade, em muitos lugares, não sei se aconteceu contigo, também não, eu não sei da história
no caminhar do pastor Cláudio Duarte ou Silmar Coelho, mas há probabilidade muito grande de chegar aqui. Não, você não vai pregar aqui, cara. Eu quero vamos dizer assim, eu quero um santarrão aqui, eu não quero um cômico. E, na verdade, Deus enviou vocês ali para mudar a história daquele povo, mas o camarada, por causa de um sistema religioso, não consegue visualizar e nem ter a sensibilidade da oportunidade que o Espírito Santo está dando para ele, para, através da instrumentalidade de vocês, abençoar aquela igreja. Assim, ó, hoje eu falo muito para casais, né? E existem assuntos, assim, que para você falar, por conta da graça, por conta de você contar uma história, fazer uma graça, fica muito mais leve, né? Então, por exemplo, tem coisas que você vai falar ali de responsabilidade do homem no casamento, que se você fala de um jeito muito sério, o cara tá ali, ele fica chateado contigo, sabe? Ele fica ali assim, ó, remoendo, falando que esse cara tá falando aí e tal, né? Porque ele tá ali ao lado da esposa e às vezes... Agora, quando você descontrai e aí você ganha aquele cara, porque você contou uma história, você falou um negócio, o cara riu aberto, e aí no final as pessoas vêm te procurar e elas falam assim, cara, poxa, a gente apanhou rindo, né? A gente foi sabe, você deu a cajadada, mas rindo, a gente apanhou sem sentir, né? Tanto quando tá falando para a família, para casais, quanto tá pregando também na igreja, né? De você falar sobre coisas sérias, sobre santidade, e aí você faz uma graça e a pessoa, mesmo apanhando, mas tá apanhando rindo. E tá rindo dela mesma, né? Porque tem a ver com ela. Então, esse é o que eu falo, essa é a riqueza da graça. É fazer com que a pessoa olhe para si mesma, veja sua miserabilidade e, ao mesmo tempo, decida fazer a mudança de vida. Então, isso é extraordinário, porque Deus deu um dom para ti, para o pastor Silmar Coelho, para o pastor Cláudio Duarte, que possibilita essa pessoa fazer essa leitura. E isso é extraordinário, isso faz um bem ao reino de Deus, à igreja evangélica. E a gente só tem que admirar, porque eu não sei se eu conseguiria administrar este dom. Eu particularmente, porque a minha expressão comportamental, as minhas reações emocionais são totalmente diferentes. E com vocês não... outra dádiva que a gente percebe, você pontuou muito bom, é que não existe uma forçação de barra. Uhum. A gente percebe naturalidade. Se tentar ser engraçado, fica, né? Fica robótico, fica robótico. A gente percebe a naturalidade. Por isso que eu estou dizendo aqui que é uma manifestação da graça de Deus. Agora aqui, o Elvis Breves, você pontuou aqui, a gente te conheceu, você influenciando jovens, adolescentes, com uma roupagem de adolescente, sua linguagem com uma roupagem totalmente voltada para adolescente, e você conseguiu influenciar adolescentes mexendo com o comportamento deles no bom sentido, adquirindo credenciais, admiração. E de repente a gente recebe notícia que aquele pastor de adolescente agora está com outro foco, ministrando para casal, orientação sexual, orientação familiar, terapia familiar. Como essa mudança de água para o vinho? Como é que aconteceu essa alteração? Alguém te cobrou isto? Ou, de repente, no momento a sós com Deus, Deus te deu uma iluminação, porque eu quero ter você nessa área? Como é que é isto? O que acontece foi assim, ó. Eu tinha um seminário de namoro e eu rodei muito com esse seminário, muito. Fiquei mais de 10 anos fazendo esse seminário. Eu tinha um livro chamado Pra Que Namorar? E tem esse livro até hoje, né? E até hoje eu vendo esse livro. E no livro eu falo o seguinte, que Deus ele não colocou Adão para namorar com Eva.
Né? Deus não colocou os dois no jardim e falou, namorem aqui por 1 ano, entendeu? Daqui 1 ano eu venho aqui e caso vocês. Não. Deus falou para Adão crescer e multiplicar, e Deus está falando, vai lá e já tem a relação com Eva. Então, o plano de Deus é casamento, não é namoro. Deus não inventou namoro, né? Então, aí eu começava a dizer que o rapaz não tem que procurar uma menina para namorar, ele tem que procurar uma menina para casar. Né? Então, quando ele olhar para a menina ou a menina olhar para o rapaz, se interessar, ela já tem que olhar e tem que pensar. É para casar? A gente sabe que os antigos diziam isso, né? Fulano é para casar, Beltrano... Por que falava é para casar? É um menino então, deixa trabalhador. isso bem claro aqui, é para casar, não é para ir lá e comer a frutinha para depois casar. Não, miserável. Casa para depois comer a fruta, é isso? Deus está te vendo. Deus colocou lá, mas está vendo. Não, e hoje... Casa. E assim, hoje eu acabei de colocar às 10 horas da manhã um vídeo curtinho, né? Que eu fico respondendo perguntas com a minha esposa e pego uma pergunta daquela, edito e jogo lá no Instagram. Hoje eu coloquei justamente sobre isso. A pergunta era a menina falando, eu quero aguardar, eu quero me guardar para o casamento, mas o meu namorado fica me perturbando ali e tal, o que eu faço? Então o cara não é Adão. É o tentador. É o tentador. É o espírito do derruba irmã. Que é a serpente que está chegando, minha filha. É o menino querendo namorar com imposição de mãos, né? Tipo, vai abençoando, Senhor, vai abençoando. E aí o que acontece? Então, eu falava no seminário de namoro sobre casamento. Então, vocês me chamaram aqui para falar de namoro, só que eu não estou aqui para falar de namoro, estou aqui para falar de casamento, porque Deus quer que você case. Deus não falou aquele que encontra uma namorada, né, encontra um tesouro, não. Aquele que encontra uma esposa. Então, você erra porque você está procurando uma namorada, Deus quer que você encontre uma esposa. Então, eu falava muito sobre casamento no seminário de namoro. E aí, os líderes, né, você fala para casais? Eu falo. E aí me convidavam também para falar para casais, mas não com muita frequência, né? De vez em quando um ou outro vendo o seminário de namoro me convidava para falar para casais. E aí eu fui muito rotulado para jovem adolescente. Então, por exemplo, na minha igreja, eu não pregava para jovem adolescente, porque eu era o líder de jovens e convidava alguém para pregar. Então, de tempo em tempo é que eu pregava. Então, eu pregava mais nos cultos da minha igreja de domingo, culto de semana. Então, eu pregava mais para a igreja do que para jovem. E recebia convite para falar para jovens de fora. E aí, fui rotulado, pregador para jovem, pregador para jovem. Por exemplo, a primeira DVEC que eu preguei foi na sede, num culto jovem. E na época, o pastor Silas mandava os ônibus, né, para a sede. Então, tinha vários líderes de jovens lá. E acabou o culto, eles pegaram o contato e prega para jovem, prega para adolescente, prega para jovem, para adolescente. E aí eu resolvi escrever um livro, porque era o meu desejo falar para casais, né? Então eu escrevi um livro chamado Casamento à Prova de Divórcio, para ver se dava dava uma seriedade, não que pregar para jovem adolescente não seja um cara sério, mas para as pessoas enxergarem um Elvis também que prega em culto normal, que eu não recebia convite para pregar domingo fora, para pregar um culto durante a semana fora, era só jovem. E aí esse livro ajudou muito a virar essa chave. O Elvis, casamento à prova de divórcio, o Elvis fala para casais. Você fala para casais? Falo. Aí a coisa começou a tomar uma proporção, aí começou a mudar um pouquinho. Aí virou essa questão de também falar de um tempo para cá, né? De, 1 ano e pouco, 2 anos para cá, que a coisa começou a pegar. Você tocou na sua esposa participando dos vídeos contigo. Você hoje é uma pessoa pública, com uma visibilidade grandiosa, reconhecido, e você está sempre em evidência. E a tua esposa, primeiro, como é que ela se comportou com esse boom que Deus te deu, te projetando, e ao mesmo tempo, como ela te assessora nesse papel de esposa para te ajudar, ou todo esse lado cômico, esse ministério, essa dimensão, isso que você explora com o seu dom, isso não gera um conflito, uma complicação? Ela não, vou usar até uma palavra no campo psicológico, tem hora que ela não entra em paranoia, ou ela abraçou isso, e vamos dizer que a gente tem do teu lado um Elvis Breves feminino? Não, minha esposa, pastor, assim, eu digo que é um milagre o que está acontecendo.
Primeiro, para ela casar contigo já é um grande Já é um milagre. milagre, já Deus. É porque a fumaça me esconde, né, pastor? A fumaça me escondeu, né? É tanta adoração que depois que ela foi ver já era, já tinha casado, não pode divorciar. E assim, ó, minha esposa, pastor, é um milagre porque ela é muito tímida. Tímida. Para eu conseguir tirar uma foto com ela e postar, para eu fazer um vídeo, fala, gente, você quer? Aí aparecia ela, não quero aparecer. Ela era tímida demais da conta, demais. E aí um dia, agora, há pouco tempo, isso não deve ter, sei lá, não deve ter 5 meses, eu respondi a pergunta sozinho. A mesma coisa que eu faço com ela agora, eu fazia sozinho. E aí o que aconteceu? Eu fiz um vídeo no carro. Ela estava dirigindo, aí eu fiz um vídeo assim, brincando, fazendo alguma coisa assim, para deixar ela, tipo, brincando para deixar ela com vergonha. Tipo, sei lá, coisa do tipo assim, ó. Aqui, gente, eu tô com minha esposa aqui, ó. Hoje a gente veio do CrossFit. Hoje ela pegou pesado lá no CrossFit. Quer pegar pesado lá em casa hoje não, amor? Tá, aí eu botava uma musiquinha assim, botava em câmera lenta e ela fazendo assim, ó. Tipo, você falou isso, não acredito. Aí eu falei, posso postar? Aí editei, mostrei pra ela, posso postar? Ela, tá bom, pode. Aí eu postei. Aí teve lá os comentários, poxa, que legal a interação de vocês. Aí ela viu que a coisa começou a soar positivamente e tal. E aí ela deixou. Aí eu comecei a fazer vídeo assim. Aí um dia eu fui responder pergunta que eu respondia sozinho. Falei, amor, vem aqui, responde essa aqui você. Porque era uma mulher dizendo que ela... Como que ela poderia fazer para o marido amar mais ela? Aí eu fui ler a pergunta, como que eu posso fazer para o meu marido me amar mais? Aí ela foi e falou assim, então para. Assim mesmo, ela tímida, que não fala. Então para, você não tem que fazer para ele te amar, você é que tem que se amar. Porque quando você se amar, aí que ele vai te amar. Porque você tem que se amar primeiro. Você ama o próximo como a ti mesmo, não sei o quê. Tua esposa? Foi, rapaz. E eu fiquei assustado. Eu falei, virou, Deus te usou agora. Aí eu fui e postei aquilo. Aí pronto, aí começou. Aí respondi a segunda, respondi a terceira. Ela ficava mais quieta, né? Eu que falava, e aí eu incitava ela, e o que você acha? Não, eu acho que você falou tudo já. E pronto, aí a coisa foi indo, e ela agora ela quer me zoar, entendeu? Então, por exemplo, teve uma igreja que convidou a gente para eu falar para os meninos e ela para as meninas, adolescentes, sobre sexualidade. E aí ela é professora de português e inglês, já deu muita aula, mas na frente da igreja ela nunca ficou. E aí eu falei, não, vamos fazer um estudo junto. O que eu falar para os meninos, você fala para as meninas. Aí fiz um estudozinho, a gente conversou ali, ó, aqui eu vou falar isso, fala isso e tal. E ela foi para lá nervosa, meu Deus, como é que vai ser? Quando chegou lá, mudaram, colocaram eu e ela numa cadeira e eles recolheram perguntas, eles liam a pergunta e a gente respondia. E aí a gente respondeu como se estivesse respondendo no... Então, assim, Deus está trabalhando... destravando, ela está fazendo seminário agora. Pô, que legal. Então, assim, é uma coisa que Deus está trabalhando muito na vida dela. Eu falei, Deus quer te usar muito. Verdade. Eu falei, eu não estou te pressionando que você tem que pegar o microfone, que você tem que pregar, que você tem que dar palestra. Não. Mas Deus está direcionando isso, deixa Deus trabalhar. E, na verdade, a igreja brasileira, ela tem uma escassez, ela apresenta uma escassez nesta área. São poucas pessoas que se dedicam nesta área. E hoje a igreja brasileira ela enfrenta uma dificuldade muito grande na sua saúde espiritual, justamente por causa de muitos casais feridos que estão no seio dela. Verdade. E isso reproduz no aspecto espiritual. E é muito bom saber que o irmão com ela estão se aperfeiçoando, se preparando para dar uma resposta, ser um canal de terapia, um remédio de Deus para a igreja brasileira. E espero que portas se abram de forma extraordinária para que vocês levem essa proposta terapêutica para que possibilite termos uma igreja mais salutar nesse aspecto. E você está falando aí de sexualidade juntamente com ela, ministrando para casal. Deu para entender muito bem essa transposição
do aspecto adolescente, porque, de repente, além disso, você foi muito sábio, porque te rotularam como pastor de jovem, pastor de adolescente, você ficaria só nessa redoma. É a mesma coisa quando eu vivi isso muito tempo. O Cláudio Gama é só pregador de congresso, pregador para explosão, pregador para isso. E o pessoal, e na verdade eu me preparei ao meu longo do tempo todo para ensinar. Eu lembro que o senhor era o professor de seminário do Jardim Nogueira. Para ensinar. Aí eu tive que fazer essa leitura, então aos pouquinhos eu fui mudando a minha metodologia nas pregações. Fui mudando minhas metodologias para que eles pudessem ver o lado pedagógico. Uhum. E hoje a gente desfruta desta dádiva. Mas, voltando ao assunto da sexualidade, você entrou nesta área, começou a trabalhar com esses casais, ou para casais. E a gente percebe que a igreja evangélica brasileira, ela tem uma problemática muito grande no seio familiar. E isso, na maioria das vezes, está maquiado. Aí eu te pergunto aqui, nas suas ministrações, nos seus conselhos, qual foi o caso mais emblemático que você se deparou com eles e que aquele casal falou assim, olha, me ajude? Teve algum caso assim? Na questão sexual? Em tudo. Algo que estava acontecendo com aquele casal tão emblemático que você ouviu, ficou impactado e o pessoal te pedindo ajuda. E aí? Que caso pode falar entre parábolas para respeitar a imagem social da pessoa, pode usar figuras e algo que mexeu contigo. E qual foi o caminho que tu utilizaste para resolver esses casos? Pastor, o senhor é da psicologia, né? E o senhor sabe que os casais, eles estão muito presos ao efeito, né? E a gente sabe que existe uma causa. E eu costumo até dar o exemplo, quando Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos estavam apavorados com a tempestade. E aí Jesus mandou o vento se aquietar, porque a tempestade é consequência do vento. Se não tem vento, não tem tempestade. Então Jesus foi lá na causa para consertar o efeito, né? Então um casal, por exemplo, que foi algo que me marcou muito, o questionamento deles era o seguinte: a mulher, ela não se sentia parte da família. Só que eles tinham um filho já, um menino acho que 19 e a menina 21. Já tinham 2 filhos já, casados, e tinham netos, e a mulher não se sentia parte da família. E aquilo ali, muito curioso, como assim? E ela tentava explicar, é como se eu não pertencesse a essa família, às vezes eu me sinto um peixe fora d'água e tal. E aí eu fiz um genograma, né? Que é quando tanto o homem quanto a mulher, eles vão procurar conhecer os seus avós, par de pai, par de mãe, o que eles faziam, como era o casamento, teve divórcio, não teve adultério, não teve, como é que foi, o que o avô fazia para ganhar vida, a avó, e pegar todo o histórico mesmo. Existe uma série de perguntas que são feitas e também na questão dos pais deles. Então, quando você nasceu, como é que estava o casamento dos pais? Estava em pé de guerra, você foi planejado ou não, né? Teve alguma tentativa de aborto, para tentar levantar tudo isso. E aí o que eu descobri? Que quando ela nasceu, parece que 4 anos antes, a irmãzinha dela morreu. Então, os pais dela tinham uma filha de 4 anos. A menina morreu. E aí, eles, 4 anos depois, 3 ou 4 anos depois, tiveram ela. O pai era espírita kardecista. Então, quando ela nasceu, o pai pensou, ela é a minha filha que reencarnou. Então, ela não tinha o mesmo nome que a irmã. Era um nome diferente. Mas, mesmo assim, ela foi criada como se ela fosse a outra. Entende? Então... Interessante. Ela não é ela. Ela não veio nesse mundo para ser ela. Ela veio nesse mundo para ser a irmã.
Então ela não tinha a identidade dela Cara, resolvida. isso é muito sério e ao muito mesmo sério. tempo importantíssimo. Porque quantas pessoas não estão vivendo assim, cara? E ela não sabia. Entende? Porque assim, quando ela foi levantar tudo isso, é que o pai não era mais vivo, mas a mãe explicou e falou: olha, seu pai na época agora eles são crentes, né? Seu pai era kardecista e seu pai achava que você era sua irmã. Então, de forma inconsciente, isso foi injetado nela de que ela não era ela. E aí agora é como se ela tivesse numa família emprestada, né? Você entrou nessa família para preencher essa família como uma mulher, como uma mãe, mas na verdade você nunca foi você, nunca existiu. Rapaz, isso é muito sério, hein? É muito forte, né? Agora, trabalhando isso emocionalmente, parece até um paradoxo que eu vou falar aqui. Ou seja, na mente dela, ela precisava nascer de novo, no sentido existencial, né? Para entender, estou aqui, e se encontrar consigo mesma para poder valorizar ela como participante da família. Olha a ferida, cara, olha a causa. Rapaz, isso aí é fenomenal. É muita coisa, é muita bagagem. Mas que a essa pessoa estratégia aí de você criar esse genograma, de onde tu tiraste isso, cara? O genograma eu acho que é da terapia sistêmica familiar, né? Eu fiz um curso com a Marisete, não sei se você ouviu falar, da Logos. Sim. É um curso de especialização, né? E a questão do genograma é para você conhecer a sua missão familiar, né? Você conhece a sua missão familiar, mas é algo importante para você descobrir muita coisa, né? Olha que a importância da pessoa se preparar. Isso fica claro que você não está falando sobre família, sobre casal, não vai para frente da igreja de forma aventureira. Você se prepara para isto diariamente, se treinando, buscando conhecimento para poder dar uma resposta. Agora, se tu não fizesse esse curso, se não fizesse essa especialização, ia ficar orando atribuiria ali. que era o diabo. Sai! Que é a metodologia dos caras despreparados. Isso é o capeta. Não, e assim, ó, você vê como que é complicado, porque o marido ficava assim, pô, ela tem o amor dos filhos dela, dos netos, essa mulher tem uma vida maravilhosa, eu cuido dessa mulher, eu amo essa mulher, e aí o cara ficava mal. Né? Porque a pessoa vai morrendo em si mesmo, se torna um defunto ambulante, aí alimenta sentimentos, pensamentos suicida, aí depois o pessoal, e graças a Deus que não foi o caso dela, mas em muitas notícias, fulano se suicidou, aí vê um monte de gente sobre pedrada, não, porque era fraco, porque era isso, porque aquilo, mas não sabe o tormento que estava dentro do cara. Verdade. E num caso desse, você vê, olha só, para nós, para uma pessoa ignorante no sentido de não conhecer o histórico dessa pessoa, é mimimi, tem de tudo. Tem de tudo, tá tem de a manha, vida que pediu a Deus. Tá de manha. Mas lá atrás, cara, é muito interessante isso aqui. Elvis, você falando aí sobre sexualidade. Meu Deus, chegou no assunto do mistério, aleluia. É uma temática que, por mais que a igreja tenha se contextualizado, por mais que essa geração seja a geração da tecnologia, da modernidade, da mente aberta, do acesso a tudo, mas essa temática, ela ainda é um tabu. Chegar assim hoje no púlpito da igreja falar sobre sexo anal, sexo oral, e aí, uns aceitam, outros não aceitam e tal. Primeiro, como tu quebra esse tabu? Segundo, na tua visibilidade, qual é a importância de falar sobre sexualidade na vida da igreja? Olha, assim,
não fica algo muito, muito complicado de falar na igreja e sim nas redes sociais, porque nas redes sociais você atinge todo mundo. E na igreja, a igreja te convida para isso. Por exemplo, eu fui falar na Assembleia de Deus, numa Assembleia de Deus aqui em São Gonçalo, me convidaram para falar sobre o quê? Sexo, sexualidade. Então, os casais já sabem que esse é o tema, que você vai falar sobre isso, então a pessoa não tem como chegar lá e falar para o cara tá falando sobre isso aqui no púlpito. Não, ele foi sabendo que você fala, então é mais tranquilo. Uhum. Mas assim, é um assunto que ainda é um tabu na igreja, né? Assim como você falar de dinheiro também, ainda continua sendo um tabu para algumas pessoas. Mas assim, eu acho que quando eu falo sobre sexualidade, sobre sexo, é como se eu estivesse falando sobre oração. Vamos aqui, vou falar sobre oração hoje. Vou falar aqui sobre o Espírito Santo. Vou falar aqui sobre qualquer outra parte ali, né? Qualquer outra teoria ou qualquer outro assunto, assim como eu vou falar sobre sexo, porque sexo para mim é algo 100% espiritual. Porque eu costumo dizer que ali, pelo menos, não vou dizer que seja só isso, mas ali, Gênesis 1, 2, 3, para mim é tudo um apontamento profético para a nova aliança, sabe? Então, quem criou o sexo foi Deus, e eu acho que o sexo aponta profeticamente para o gozo eterno que a gente vai viver na eternidade, né? O gozo que a gente vai viver para sempre com Cristo. Porque Jesus não vai vir se casar com a sua igreja? Vai. Jesus vai se casar com a sua noiva. E depois que você casa para quê? Para viver o ápice da intimidade. Então, quando eu falo isso, muita gente se escandaliza. Então você está querendo dizer que Jesus vai ter relação com a sua noiva, com a sua igreja, depois que ele se casar com ela? Não é que ele vai fazer sexo com a sua esposa depois de casar. É que a gente vai viver o ápice da intimidade. A gente não vê Jesus face a face porque a gente ainda não se casou com ele. Depois que a gente se casar e a gente vier na eternidade, a gente vai ver Cristo face a face. No nosso relacionamento, no período do namoro, a gente não pode ter o ápice da intimidade porque a gente não se casou. Depois que a gente se casa, a gente vive o ápice da intimidade. Então eu acho que o prazer sexual é algo que Deus deixou na terra para a gente só pensar. O prazer sexual é só uma poeirinha do prazer que a gente vai viver na eternidade com Cristo. Aí é lógico que a pessoa se escandaliza. Por quê? Porque a gente está falando de sexo. Mas Deus inventou o sexo antes do pecado. Então, pensa no sexo como algo puro, como algo santo, como algo sagrado. Depois que pecou, é lógico. O diabo, ele introduziu a pornografia. Ele faz de tudo para deturpar o sexo, para que o crente olhe para o sexo e fale, não, isso aí vai falar sobre sexo. Falou de sexo, quer ver? Tem um hino da harpa cristã que é difícil hoje a gente cantar, por conta dessa herança pornográfica que a gente recebeu. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Aí chega uma hora, gozaremos em tua face. Acabou o hino. Porque a nossa mente... Se fizer uma interpretação com a mente poluída... Já era. Já vai um conceito maldoso. É isso aí. Agora você está falando do prazer sexual biblicamente. E o camarada que vai para o quarto, casado, já com a sua esposa, e acha que subentende, entre aspas, que a sua esposa é uma profissional do sexo. Uhum. E quer, numa linguagem popular, fazer barba e bigode. E aí, como é que tu fala isso no púlpito? Olha só, eu falo no púlpito tranquilamente. Porque, por exemplo, eu recebo pergunta de tudo que você possa imaginar. Por exemplo, o cara me perguntou, eu posso ejacular no rosto da minha esposa? Aí eu respondi para ele, e vem pergunta, porque quando eu falo de casais e dá tempo, eu distribuo papel e caneta, assim como fazemos seminário de namoro também. Então a pessoa faz a pergunta ali sem se identificar, eu mesmo recolho, quer dizer, os irmãos recolhem, me entregam, eu mesmo leio, e esse papel eu levo comigo, que eu queimo no monte, né? Para ver se... Então, para a pessoa também não ficar preocupada com a letra, né? Com a caligrafia. Cuidado, se você queima no monte, o cara não vai te fazer mais essa pergunta. Você vai queimar tudo. Não, quer ver? Taca na fogueira para poder sair os demônios. Então, assim... Como é que tá a mente desse cara, meu irmão? Poluída. Como é que tá a mente desse cara? Assim, ó, eu digo o seguinte, você quer ejacular no rosto da sua esposa, você quer fazer isso por uma influência pornográfica ou por amor? Que não é por amor, é por uma influência pornográfica.
todos nós sofremos influência em algum momento, uma influência pornográfica. Por exemplo, tem um grupo da família lá, que tá um grupo da família, a tua avó manda um vídeo educativo lá de um troço, você fala, vó, o que é isso aqui, vó? E é um vídeo educativo do demônio, entende? Então, todos nós sofremos influência. Você passa o TikTok, tem um demônio lá dançando lá, entende? Então, o cara está sendo influenciado pela indústria da pornografia, porque o cara vai lá pro banheiro dele, pega o celular dele, assiste uns negócios e aí ele acha que a mulher dele tem que fazer aquilo ali. Eu participava de um debate na TV Boas Novas, antenado na geral. E tinha um rapaz lá, que ele era diretor desse programa, e que ele também era diretor de um programa desses aí educativo lá, não sei o que, do Satanás, do Hot, do demônio lá. E aí ele falando, teve um debate lá que foi sobre sexualidade. Ele falou pra mim, ele falou, Elvis, deixa eu te explicar como é que funciona as filmagens, as gravações. A gente pega o casal, né? E aí o casal que eu digo, o ator e a atriz lá. Uhum. Aí eles vão gravar uma cena. O que ele faz? O que a gente faz? O cara já grava a primeira cena, já é ele ali ejaculando já na mulher. Então ali, os primeiros 5 minutos é a gravação já dele ejaculando. Acabou de gravar? Sim. Aí o cara sai, a mulher sai, ela vai tomar um banho, ele vai tomar um banho. E aí o cara fica lá, tipo, 40 minutos, 1 hora lá, enquanto isso vocês estão gravando outras coisas. Depois esse casal que saiu, que o cara já descansou lá 1 hora e meia, 2 horas, agora o cara vai voltar e vai continuar a gravação. Então o cara fica ali 20 minutos, o cara fica meia hora fazendo tudo que tem para fazer, só que já gravou ele ejaculando. E aí ele ejaculando coloca no final, como se o cara fosse o bambambam do... Entende? Então a pessoa pega aquela ali que é tudo montagem e ele acha... É o pastor Cláudio Duarte costuma dizer, não, porque no filme a mulher grita, a mulher planta bananeira, a mulher geme. Aí o cara quer que a mulher dele faça aquilo, mas a mulher tá ganhando uma boa grana para fazer aquilo ali. Aí o pastor Cláudio até brinca, né? Dá o que aquela mulher recebe para tua mulher para você ver como é que ela também não vai gritar também. Entende? Então o cara pega... O cara só dá a pia pra mulher, só dá as panelas pra lavar, né? O prato que ele come, toma aqui, leva lá. Não paga aí, uma unha pra mulher. Aí à noite ele quer ouvir uma orquestra sinfônica. Aí ela vai roncar, rolar, meu irmão. Não vai rolar. Ela vai roncar. Então o cara quer que a mulher dele... Ele quer pegar aquilo ali, que é uma montagem, e trazer para dentro da realidade dele, do quarto dele, não vai fluir, não vai funcionar. Isso é tão sério, a gente está aqui de forma descontraída, mas isso é tão sério porque a gente percebe quantas mentalidades, e isso não é só... porque é membro. Isso é independente da funcionalidade do cargo ministerial. Quantos estão com uma mente totalmente intoxicada, querendo fazer da sua esposa uma utilização da mesma, como eu vos disse, como se fosse uma profissional do sexo. Isso aí. Em alguns casos, quebra até o princípio do respeito, né? E eu falo, em uma das minhas atividades pastorais, eu me deparei com uma esposa, ela totalmente arrebentada em todos os sentidos, porque ela não se via fazendo relação sexual com aquele esposo que era que é um líder de grande influência. Ela se sentia totalmente violentada, estuprada, porque não havia aquele respeito estabelecido. Porque você disse, e é tão sério, porque a nossa temática, a gente só está trabalhando isso aqui superficialmente. Isso é tão sério porque se você a questão do genograma que você falou, que se você for puxar o histórico dessas pessoas, você vai ver o que está por trás disso, o que leva essa pessoa a isso.
leve isso. E o cara quer fazer da sua esposa, né, aquele mundo fantasioso, né? E às vezes, eu não sei se você já deparou com isto, às vezes a esposa, em alguns casos, ela, para se livrar, para adiantar o relacionamento, né? Ela finge, ela cria um cenário virtual. Isso aí. Para poder, some daqui, cara, some, me deixa livre aqui porque eu não aguento mais. Aí ela faz tudo, às vezes se submetem por honrar o cara, por respeitar o cara, para agradar o cara, mas o cara é o inverso. Vê como vou usar até uma linguagem aqui, com um instinto animalesco, e ali criando, em alguns casos, feridas, traumas naquela pessoa, e depois vai perguntar o porquê. Aí chega na igreja, o cara se veste de anjo, né? Na ramificação pentecostal, línguas estranhas, profetiza, um santarrão, com uma mulher lá, pô, cara, era esse homem que eu queria ter em casa, queria ter o esposo. E lá não, lá eu tenho entendeu? Não sei diferenciar se é esse cara aqui ou se eu estou com um profissional do sexo lá dentro de casa. Isso aí. E você já conviveu com isto, cara? Pastor, assim, ó, hoje, é lógico que a gente não pode generalizar, né? Mas, assim, em Gênesis 2:24, Deus falou assim, deixará o homem pai e mãe, irá se unir à tua esposa. Então você vê que antes de uma união, Deus fala de uma separação. Então, quem ainda não aprendeu a se separar, não está pronto para se unir. Porque tem coisas que não adianta, você tem que se separar. E aí, o cara, porque o que acontece? Eu encontro muitos casos assim. O cara vivia lá com seus pais, né? Sua família de origem e tudo mais. E aí, a mãe, qual era a relação da mãe com o pai? O pai não divorciou, não largou a mãe, mas não dava mais carinho. Sei lá, passou 20 anos de casado, 30 anos de casado, não dá mais carinho, não dá mais amor, não dá mais atenção, não tem diálogo. Eles simplesmente moram em casa como se fossem dois amigos. Então o pai não dizia mais que amava a mãe, mas o filho dizia. O pai não chegava em casa, dava um beijo na mãe. O filho chegava em casa, dava um beijo na testa da mãe, dava um abraço na mãe, fazia um cafuné na mãe, sentava no sofá, botava a cabeça no colo da mãe, ou fazia um cafuné na mãe. Ou seja, a mãe tem esse filho como esposo, emocionalmente falando. Ela sabe, ele é meu filho, mas ele supre as minhas necessidades emocionais que o meu marido não supre mais. Ou quando o cara não foi embora e ela colocou o filho no lugar do pai. E agora chega uma menina para esse cara namorar e pronto, a mãe já... Essa menina está vindo para tomar o meu marido. E aí tem aquela questão de sogra, né, que a gente sabe. E aí, esse menino vai e casa. Quando ele casa, a mãe fica doente. A gente fica doente literalmente mesmo. Para o filho voltar, né, para que o filho dê atenção para ela. Quando ela não fica doente, ela simula que está doente para o filho. Às vezes ela gasta a aposentadoria dela toda. Acabou o dinheiro, meu filho. Para quê? Para ele ir lá suprir, para ela sentir que ele ainda é o homem da casa. E aí o que acontece? Esse menino, quando ele cai nessa, quando ele não deixou pai e mãe, casou, mas não deixou, ele cai nesse jogo, então ele passa a dar sexo para a mulher e atenção para a mãe. Então ele está casado fisicamente com a mãe, com a mulher, e emocionalmente com a mãe dele. Não houve o corte do cordão umbilical. Então ele está em adultério. Entendeu? Em adultério. Rapaz, isso é muito sério. É sério. É sério. Muito, muito sério. E aí, o que acontece? Ele não dá atenção para a mulher, ele só dá o sexo. E a mulher está sequestrada emocionalmente, porque ela tem um cara que só quer sexo com ela, mas não quer supri-la emocionalmente. Ele supre a mãe. E aí há todo esse conflito. A mulher se sente violada, porque ele só me procura para sexo. Ele não me procura... Porque o cara, assim, o homem, ele... Por exemplo, o homem, ele quando vai abraçar a mulher em casa, que não é no momento sexual, mas ele abraça e vai com a mão nas nádegas da mulher.
ele abraça e já puxa a mulher falando, eu te quero. Então a mulher tem que perceber que o cara tá abraçando ela sem intenção sexual. Tá abraçando durante o dia numa questão de carinho. Abraçou a mulher, meu amor, eu te amo. Não colocou a mão em lugar nenhum. Não falou, hoje eu vou te pegar, hoje eu te quero, hoje eu vou te possuir. Entende? Ela tá entendendo, não, ele me abraçou, mas não tem uma intenção sexual. Ele me abraçou por carinho. Meu amor, como é que você tá? Bom dia. Né? Então não existe mais isso. Então a mulher, ela acha, eu sou um objeto, ele só me quer pro sexo. E não tem atenção. Tem um cara chamado Carl Jung, que foi contemporâneo de Freud, que ele diz que ele chama isso de incesto involuntário. É quando a mãe tem o filho como um marido. É de forma involuntária, inconsciente, mas se tornou marido. Então isso é uma complicação. Quando você fala de sexo, que a relação sexual está disfuncional, dentro dessa relação você pode bater aí que está aí. E vale salientar que a gente está trabalhando o perfil do cônjuge masculino. Isso. Mas isso não está isento também no aspecto feminino. Também. Tanto da moça, da esposa, ter toda a projeção no pai. E usar o marido apenas como um ato mecanizado, robotizado, e às vezes até só para o aspecto biológico, mas sem nenhuma expressão sentimental. Olha que nesse bate-papo, quantas ferramentas, quantas instruções estão sendo liberadas para tratar de pessoas aqui. Agora, você tratando dessa sexualidade, começamos a nossa palavra dizendo que você é um camarada bem descontraído. E aí, vou te fazer uma pergunta no sentido sexo anal, sexo oral, o vale tudo. Não vale tudo a luta, não. O vale tudo... É MMA. Não é o MMA, não. Talvez seja o Mia-Mia, né? O Mia-Mia. Não é o MMA, mas é o Mia-Mia. Esse vale tudo. E aí, você que tem a mente aberta, que tem atingido esse público, eu te pergunto, de que escola você é? A liberal? Do vale tudo? Da moderada? Ou daquela extremista conservadora? Não, tem um anjo aqui. Tem que ter um buraco no lençol. Tem um lençolzinho separado. Olha, o anjo está nos vendo, tal. Aí, de que ala você é? Pastor, é o seguinte, não vale tudo dentro de quatro paredes. Não vale. Eu tenho muita preocupação com essa questão, porque eu não sei quem foi que disse que se você, na questão sexual, se você der um centímetro de lugar para o diabo, ele vai fazer você percorrer quilômetros, né? Então, por exemplo, as pessoas perguntam, pode vibrador? Nada que simule uma terceira pessoa na relação tem que ser colocado dentro da relação. Então, vibrador, não sei o que, de borracha. Então, tem que ter muito cuidado com isso. O pessoal pergunta muito a questão do sexo anal. Eu digo o seguinte, cada um é cada um faz o que quer da vida, mas eu severamente digo que é pecado, sexo anal para mim é pecado. Deus não... Eu não acredito que Deus aprove isso. Então a pessoa tem que ter muito cuidado em relação a essa questão sexual. Quando eu digo que o ato sexual é santo, é 100% santo, é algo espiritual, há um casamento de alma, há uma troca de sangue, é para a gente entender. O Espírito Santo sai quando o casal, dentro do casamento, está tendo relação sexual? Não, ele não sai, ele não fecha os olhos, ele não pede licença para sair, ele fica. E eu até brinco dizendo que ele ainda torce pela gente, né? Ainda elogia, fala, rapaz, tá melhorando, hein? Olha, tá desenvolvendo. Então ele fica ali. Então o Espírito Santo, o que ele pode ver e aprovar? Ele está aprovando? Você batendo na tua mulher, você colocando uma mordaça na mulher, você acha que ele está aprovando isso? Então você tem que ter muito cuidado. É o que eu disse aqui antes. Eu estou fazendo isso por uma influência pornográfica ou estou fazendo isso por amor?
Ou estou fazendo porque é algo saudável, é algo que não vai tirar, sabe, ali a moral da minha mulher. Então, acho que tem que ser analisado tudo isso, né, nesse momento. É interessante, eu vou reproduzir aqui uma palavra que eu ouvi do pastor Cláudio Duarte, em relação a tudo isso que você está falando. Abre-se aspas, disse ele: se eu tenho uma piscina na minha frente e eu tenho uma fossa, um esgoto na minha retaguarda, eu vou mergulhar em quem? Ou no quê? Então ele usou uma metodologia comparativa para sinalizar a atitude comportamental desse indivíduo que tem uma influência totalmente pornográfica. Ontem, sem querer cortar o senhor, ontem eu recebi uma pergunta assim: pode beijo grego? O senhor sabe o que é beijo grego? Não. Não? Só se for aquele da Grécia, né? É um grego, uma greca, uma pessoa grega. Pastor, é um beijo na fossa, entendeu? Beijo na fossa. Fossa, é? Eu falei, olha... Esse é grego? Esse é grego. Você é a favor do beijo grego? O que tem a ver com isso? Nada a ver. Eu falei, eu sou bom de hebraico, de grego. Mas aí eu falei, olha, rapaz, o problema é de repente você tá lá, aí você, o que é isso aqui? Aí quando você vai ver, um feijão. Então, cuidado. Se você gosta de feijoada... Pô, mas aí não é grego, cara. Pô, é grego. Essa galera. Meu Deus do céu. Aonde a gente vai parar? Você acredita nisso, pastor? A gente é obrigado a responder. Vou dizer que eu não acredito. Vai no meu Instagram, vai lá nos stories. Você recebeu essa pergunta? Recebi ontem à noite, tá nos stories ainda. Tem 24 horas, eu respondi que era 10 e pouca da noite. Hoje, até 10 e pouca da noite, tá lá ainda. Beijo grego. Eu falei, eu conheço beijo hebraico. Grego. Só o Senhor Jesus na nossa vida. Mas faz parte de quem quer falar para casais, né? Mas faz parte da pessoa que está disposta a falar para casais, responder esse tipo de pergunta. Se fosse o senhor, ia perguntar: Jesus volta, né? Antes ou depois da grande tribulação, milênio, né? Mas... Pois, é interessante, cara, a terceirização da responsabilidade. Aí eu te pergunto, o que tem a ver os gregos com isso, cara? Eu vou pesquisar para ver de onde veio. Tem a ver os gregos com isso, cara? É verdade. Pô, não poderia o cara assumir, cara? Pô, cara, eu tenho uma ânsia, eu tenho um desejo... Matara, demoníaco. Matar, aí fica terceirizando, entendeu? Pô, não, sou eu, cara, entendeu? Deve ter alguma história aí por detrás disso. Algum grego maluco que tropeçou e caiu na fossa, assim, aí virou tipo... Rapaz, aí... Não é o nosso caso, porque a gente não está falando de terapia familiar. Não está falando de terapia familiar. Mas você viu as influências, que vale salientar isso. As influências, como ela altera comportamentos, abre desejos, e a gente tem que deixar bem claro aqui que a gente não está falando, se referindo a uma comunidade secular. E essas expressões comportamentais, e a maioria dos seus seguidores deve ser evangélicos, isso são perguntas, questionamento que flui do corpo evangélico. Isso aí. Agora, a mentalidade, cara? A mentalidade. Aí, se você for analisar isso biblicamente, cara, isso começa na mente, Começa na mente. Porque todas as nossas reproduções comportamentais, práticas, todos os nossos atos externos, primeiros eles acontecem na nossa mente. São fantasias, né? Acontecem na nossa mente. Aí a Bíblia vai dizer que a gente tem a mente de Cristo, que a gente tem o capacete da salvação. Aí você recebe uma pergunta desse estilo, como é que está a mente dessa pessoa, cara?
Mas sabe o que acontece também? É muita gente que pergunta para botar fogo também, sabia? Ah, é? Bota. Mas será que para esse Botafogo é porque não é o clube, não? É porque já existe uma fogueira dentro Acesa, dessa pessoa e ela quer apenas um argumento para poder sustentar esse libido? A pessoa quer usar a opinião de alguém para justificar as suas escolhas. Justificar, meu irmão. É verdade. Então é muito sério isso aí, cara. Rapaz, olha só, tá muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. Mesmo. É? Vamos ter que criar outro tipo de beijo, né, cara? É verdade. Entendeu? Tem que mostrar para ela o beijo. Ó, já vi o beijo romântico, estalinho, né? Aquele que é estalinho, agora... Chamado que hoje popularmente beijo do selinho, língua. né? O selinho, né? Antigamente era estalinho, né? Selinho, entendeu? E agora beijo a galera... de língua. Pô, vamos agora... com muito respeito, vamos poupar os gregos nisso aí, cara. Pô, né, cara? Nem gregos, nem romanos acreditam nem nisso. Troiano. Troianos, Nem grego, nem romano, nem judeu, nem brasileiro, nem troiano. Acredita que existe isso. Porque, cara, assuma a paternidade, né, cara? Não, eu quero fazer isso, meu irmão. Eu tô viajando, minha mente está indo... Cara, eu ia falar algo aqui, mas eu vou poupar, respeitar aqui o nosso público na edição aqui. Põe, né? Botar aqui o nosso público aqui. Mas que bom. Por fim, você já falou no beijo grego, né, cara? Eu nem vou perguntar se você tem a coragem de dar o beijo grego, porque você já se posicionou aí, mostrando sua ala aí, né? E vou poupar até os gregos, né? Porque a gente não pode associar, né? Porque independente da nacionalidade, independente que dão esses nomes, né? Isso vai muito da personalidade, do caráter da pessoa, né? Vai muito do caráter da pessoa. Por fim, você que trabalhou e tem trabalhado com jovem falando para casal, qual é o conselho que você dá para a família brasileira? Olha, o conselho é se relacionar com Deus, porque eu costumo dizer que assim, ó, a cruz ela é vertical e horizontal, né? Então, vertical porque eu preciso me relacionar com Deus e horizontal com as pessoas. Então, se o meu relacionamento com Deus estiver fluindo, os meus relacionamentos na horizontal também irão fluir. Então, é amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo, né? Amar a Deus e o próximo como a mim mesmo, né? Então, eu digo que Jesus, por exemplo, foi um exemplo para a gente. Na cruz, ele diz, Pai, perdoa-os. Como que você consegue perdoar o cara que está te torturando ali? Porque ele diz, ó, Pai, perdoa-os, né? Judas, quando entrou no Getsemane, Jesus sabia que ele foi para traí-lo, né? E ele falou, amigo, por que vieste? Jesus está dizendo, quem você é não muda quem eu sou. Então, eu acho que hoje, os maiores problemas na família é falta de relacionamento com Deus. Porque se eu me relaciono com Deus, se eu amo a Deus, se eu estou ali fluindo no meu relacionamento com Deus, eu não vou lesar minha mulher, sabe? Eu não vou odiar minha mulher, eu não vou deixar de amá-la, eu não vou deixar de respeitá-la, eu não vou deixar de dar destino para a vida dos meus filhos. Então, acho que às vezes o cara não é sacerdote, eu estou falando homem, mas em geral... O homem não é sacerdote, o homem não tem assumido a posição de quem ele não sabe quem ele é. Eu digo que Efésios capítulo 5, Paulo diz, quem é o homem no casamento? É Cristo e a mulher é a igreja. Por isso que Jesus fala, o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então o homem, quando ele olha para a mulher, ele tem que entender, eu tenho que tratar minha mulher como Cristo trata a igreja. E a mulher submissa ao marido como ao Senhor. Na verdade, ela está se submetendo ao Senhor, quando ela se submete ao marido. Então, ela é a igreja. Então, como que Jesus espera que a igreja o trate? É a forma que ele quer que você trate o seu marido. Então, quando cada um entende o seu lugar no casamento e eu estou fluindo no meu relacionamento com Deus, o restante vai fluir. Então, eu acho que o foco é esse. O meu relacionamento com Deus tem que estar fluindo, que aí o restante vai funcionar. Com muito respeito, de forma bem natural e simplória e educada, e ao mesmo tempo bíblica e teológica, o irmão acabou de dar uma resposta em relação ao beijo grego, trabalhando num aspecto mais sólido,
mais sério, mais bíblico. O irmão acabou de dar uma resposta para a pessoa que perguntou: posso dar um beijo grego? As suas considerações, os seus conselhos aí, deu uma resposta a isto. Porque quando esta pessoa, ele se enxerga no papel do Cristo e vê a sua esposa no papel da igreja, ele pensa várias vezes como utilizar na área sexual essa esposa, porque ele está olhando, na verdade, para a noiva do Cordeiro. Aí você pontuou muito legal a questão da influência pornográfica. Aí vou pegar o gancho que você falou lá do Éden. Adão e Eva e a serpente chegando. Então a serpente chega de forma muito sutil hoje por uma influência pornográfica. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, o que fulano está fazendo, você está tal. Aí o camarada depois não sabe as grandes consequências. Então, de uma forma muito sábia, muito educada, se tratou deste assunto com muita propriedade agora, fazendo essa exposição e mostrando o resumo do perfil do seu ministério, da sua metodologia. O lado cômico com um lado tão sério, fazendo essa colocação agora aqui. Glória a Deus. Elvis, aqui, quando a gente vai encerrando, tem um toma lá da cá com gama, como se fosse um ping-pong. Vamos lá. Toma lá da cá, cardápio preferido. Cardápio, arroz, feijão, bife e batata frita. Esposa ou igreja? Esposa. Personagem masculino que você olha no Antigo Testamento diz: eu me vejo nele. Moisés. No Novo Testamento? Jesus. Fruta que não seja sua esposa? Banana. Banana? Suco? Laranja. Laranja. País que você gostaria de ter nascido nele? Na América. América do Sul? Nova York. Então América do Norte. O que te levou a usar barba? Minha esposa. Pensei que foi sua esposa, ela que disse: se não usar barba, eu te largo? Te abandono. Então você não usa barba porque gosta, usa para agradar a esposa? É mesmo? Eu nunca usei barba, né? A barba sempre foi serradona assim, mas sempre rasteirinha e tirava. Rasteirinha e tirava. Aí um dia fui deixando crescer. E aí fui no barbeiro, ficou. Pronto, depois disso ela. Agora eu quero assim. Então isso significa que ela que manda em você? É ela que manda. E se você não obedecer, o que acontece? Aí não tem mistério, né, irmão? Os mistérios, para quem é da rede bancária no mundo capitalista, não entende essa linguagem. Não então, entende. Vou fazer o seguinte na rede capitalista. Você é aquele cara que deposita durante o dia para sacar à noite? Ou você não faz depósito nenhum e quer que chega lá na conta bancária, tenha um valor e não tem nada? E aí? Não, tem que depositar. O dia inteiro tem que depositar. Mas já chegou o caso... Tem que fazer Pix. Mas já chegou o caso de você chegar lá, sacar, ela fala: você está zerada a tua conta, vai dormir, cara. Não, porque ela também investe durante o dia também. Ela quer faz também. Seus investimentos? Ela quer também. Para essa geração que perdeu ou está perdendo o perfil de família, o modelo de família, e hoje eu já ouvi uma pergunta de uma pessoa na faixa da adolescente, falou assim: eu sou obrigado a montar família, a criar uma família? A pergunta dela,
nos bastidores, no pano de fundo, a mensagem subliminar denotava que ela queria seguir a vida sozinha. Sozinha, essa pessoa. Qual é o conselho que você dá para essa geração que hoje não tem um modelo de família, e hoje ter família e não ter família para eles é a mesma coisa? Qual é o conselho que dá para eles para a gente encerrar o nosso papo? A pessoa, às vezes, ela teve um exemplo muito ruim de família, né? Então, ela não quer ter uma família, porque ela não quer viver o que os pais viveram, não quer passar pelo que os pais passaram, ou ela tem essa ideia de que família é esse desastre, por conta do que aconteceu na sua família de origem. Mas, assim, ó, eu creio que existe pessoas que têm o dom de não se casar, né? De viver sozinha, e a pessoa não... ela sabe, eu não vou ter relação sexual porque eu tenho esse dom. Deus me chamou para não me casar e viver só para Deus. Existe isso, tem missionários que têm esse chamado, mas tem que ser um chamado mesmo, tem que ser algo muito de Deus ali e Deus vai suprir essa pessoa. Agora, a pessoa fala, eu não quero construir família, mas para ficar na bagunça. Para se relacionar com um, aí tem relação sexual, depois larga. Depois tem outro. Eu costumo dizer que... Eu falava muito isso na época que eu falava para namorados. O cara namora, quando eu digo cara, eu estou dizendo homem e mulher. Ele namora, e como eu digo que o ato sexual é uma aliança, é casamento de alma, ele se torna uma só carne. Aí ele namorou, teve relação sexual, se tornou uma só carne. Aí ele vai, desmancha o namoro. Agora, como ele provou, fica mais difícil. Aí ele vai e namora com outra pessoa. Relação sexual de novo, uma só carne. Depois foi lá, rompeu o namoro. Aí conheceu outro, relação sexual de novo. Só que esse rompimento, as pessoas acham que eu não desmanchei o namoro, só que esse rompimento tem peso de divórcio. Porque eles se tornaram uma só carne. Paulo diz que o homem se torna uma só carne com a prostituta quando tem relação sexual. Então houve um casamento de alma. Esse rompimento tem peso de divórcio. Quando essa pessoa se casa, ela já casou treinada para o divórcio. Então por isso que a pessoa, qualquer coisinha no primeiro ano de casar, já quer divorciar. Por quê? Porque ela já treinou para o divórcio no namoro. Então, assim, o ato sexual é algo muito sério. Então, a pessoa que diz, eu não quero construir família. Tá, então fica sem sexo. Vai trabalhar para o Senhor, vai fazer a obra de Deus. Aí eu te respeito. Agora, você não quer construir família para ficar pegando a filha dos outros, para ficar tendo relação sexual, para viver de qualquer maneira, aí é complicado, né? Poxa, Elvis, o nosso tempo esgotou, passou tão rápido, Meu que alegria. Deus. Pastor Elvis Breves, aqui no Conversando com Gama, eu quero expressar, sinceramente, o meu apreço, o meu respeito, a minha consideração por ti, pelo seu ministério, por tua família. Agradecê-lo muitíssimo por atender o meu convite, vir aqui nos enriquecer com a graça e com graça, fertilizando a nossa alma, nos abençoando, e eu rogo que o Deus dos céus possa te restituir muitíssimo por esse gesto de nobreza, nos dando esse voto de confiabilidade, estando aqui comigo, abrindo momentos da tua agenda, da tua família, dos teus compromissos, para estar aqui hoje com o Conversando com Gama. Muitíssimo obrigado. Meu pastor, eu termino como eu iniciei aqui, né? Dizendo que o Senhor é uma referência para mim. Eu não preciso nem fechar os meus olhos para me lembrar de tantas conferências, de tantos congressos, de quem quer ser batizado com o Espírito Santo vem aqui na frente, eu ir lá e, sabe, receber poder de Deus e tantas mensagens, tantas vezes que eu fui impactado pela vida do Senhor. Então, para mim é uma honra estar aqui, é um presente de Deus, é promessa de Deus na minha vida, desde que eu era adolescente, estar sentado assim, com pessoas que eu jamais poderia imaginar e sonhar. Para mim é uma honra, de verdade. Muito obrigado por esse legal. convite. Poxa, honra. Isso aqui é a primeira de muitas e quero agradecer a você. Você, abaixo de Deus, é a causa disso tudo. Porque nós estamos aqui para você, por você.
E eu quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação. Se você ainda não se inscreveu no canal do pastor Cláudio Gama, que você nos dê esse voto de confiança, esse presente, se inscrevendo, apertando o sininho, fazendo um like, convidando os seus amigos, seus parentes, sua rede social para vir com a gente. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Lembrando a você, venha sempre com a gente, porque juntos somos muito mais fortes e juntos chegaremos muito mais longe. E acredite, em Deus faremos proezas. Deus te abençoe muitíssimo em Cristo e até o próximo encontro, permitindo Deus. Fique na paz.